Ungido ou espiritual? A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus. Aqui quem fala é o pastor Jefferson Queida e gostaria de compartilhar uma palavra de Deus com você. Ela se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 10, verso 31, e fala sobre o rei Jeú. Mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, que fez pecar a Israel. A palavra de Deus nos mostra a vida de um homem que foi ungido por Deus, mas que não era espiritual. Jeú era esse homem. De fato, houve outros reis e homens ungidos, mas Jeú teve características muito importantes em Israel naqueles dias, pois foi ungido por Deus para fazer uma missão, a de limpar a nação de Israel dos adoradores de outros deuses e acabar com a casa de Acabe e de Jezabel. Podemos dizer que Jeú, cujo nome significa Jeová, foi o exterminador até do passado. Hollywood fez o exterminador do futuro, mas a Bíblia nos mostra o exterminador do passado, o El Matador, pois matou Jezabel, fazendo com que 2 eunucos a derrubassem do palácio e depois acabou por atropelar ela, fazendo com que ela alcançasse a morte. Também matou os parentes de Jezabel, matou os adoradores de Baal, reunindo todos no templo, matou Acasias, rei de Judá, matou os seus parentes, como também matou os parentes do rei Acabe, matou o rei Jorão de Israel. Jeú, de fato, era um exterminador. Creio que se algum soldado naqueles dias chegasse e dissesse: olha, rei Jeú, encontramos esses aqui adorando a Baal, o que nós devemos fazer? Ele diria então a esses soldados: matem todos eles. O negócio dele era limpar Israel de Baal e das coisas erradas. Fez muita coisa certa, embora falhou em não conduzir o povo a um nível espiritual com Deus, deixando de ensinar como adorar a Deus e deixando de eliminar os 2 bezerros de ouro feitos por Jeroboão. Vemos aqui a trajetória de um homem ungido por Deus, mas que não era espiritual. E é isso que desejo destacar. Você pode ser uma pessoa ungida por Deus e não ser uma pessoa espiritual. A Bíblia nos fala de diversos tipos de unção. Existe a unção real, existe a unção sacerdotal, existe a unção profética e assim por diante. No Antigo Testamento, a unção também tinha motivos religiosos. A coisa ou a pessoa ungida era abençoada e escolhida por Deus para cumprir um propósito especial. A Bíblia fala sobre a unção de objetos. Todos os objetos do templo eram ungidos para indicar que eram sagrados. E os objetos ungidos eram usados exclusivamente no serviço do templo e não podiam ser usados em qualquer outra função. De acordo isso com o livro de Êxodo, no capítulo 40, versos 9 a 11. A unção dos sacerdotes para indicar o início do seu ministério sagrado no templo, com a aprovação de Deus, se encontra em Êxodo 40, versos 13 a 15. Dos profetas, alguns profetas eram ungidos para começar seu ministério profético, sendo reconhecidos oficialmente como mensageiros de Deus. Está em 1 Reis, capítulo 19, verso 16. E o rei era ungido para mostrar que tinha sido escolhido para governar o povo de Israel, obedecendo a Deus, conforme se encontra em 1 Samuel, capítulo 16, verso 13. A palavra de Deus nos diz que todo filho de Deus recebeu a unção de Deus. Todo que aceita Jesus como seu Salvador é ungido por Deus, escolhido como seu filho. Quando uma pessoa se converte, ela recebe a unção do Espírito Santo. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versos 21 e 22. Essa pessoa se torna então sacerdote de Deus, consagrado e equipado para o servir e proclamar o Evangelho, de acordo com 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10. Essa é a unção de Deus. A unção de Deus nada mais é do que a capacitação que Deus dá a todo crente para o servir. A unção de Deus nos santifica e nos purifica do pecado. A unção é sinal de dedicação a Deus. A W. Tozer escreveu sobre o homem espiritual e eu gostaria de compartilhar com você. Observemos algumas características que devem estar presentes no homem espiritual. Primeiro, ele deve ter o desejo de ser santo antes de ser feliz. Segundo, o homem
pode ser considerado espiritual quando quer ver a honra de Deus promovida através da sua vida, mesmo que isto signifique que ele próprio deva sofrer desonra ou perda temporária. Terceiro, o homem espiritual deseja levar a sua cruz. Quarto, o cristão espiritual é quando vê as coisas do ponto de vista de Deus. A capacidade de pesar todas as coisas na balança divina e de atribuir-lhe o mesmo valor atribuído por Deus, isto é um sinal de uma vida cheia do Espírito Santo. E o quinto lugar, outro desejo que o caracteriza um homem espiritual é morrer com retidão antes do que viver no erro. Sexto ponto, o desejo de ver outros progredirem às suas custas e outra característica do homem espiritual. Quer ver outros cristãos acima dele e fica feliz quando eles são promovidos e ele é deixado de lado. Sétimo ponto, o homem espiritual habitualmente faz julgamentos segundo a eternidade e não julgamentos temporais. Dentro desses aspectos e olhando a pessoa do rei Jeú, podemos concluir de uma forma muito clara que Jeú, embora fosse ungido, nem sempre foi espiritual. E de fato que uma pessoa ungida pode não ser uma pessoa espiritual. E então agora a coisa realmente começa a ficar complicada, porque muitos nos dias de hoje misturam as coisas achando que quem é ungido também é espiritual. Mas isso não é verdade, e a Bíblia nos mostra isso. No Antigo Testamento vemos o rei Davi. Ele foi um homem ungido e foi espiritual. Era um homem segundo o coração de Deus. E quando nós lemos os Salmos que ele escreveu, podemos entender melhor o que passava em sua alma. Logo, isso depende de pessoa para pessoa, de colocar seus alvos em Cristo, em Deus ou em si mesma. Um homem espiritual, como foi dito acima, deprecia as coisas terrenas para buscar as celestiais. Basicamente é isso. Seu foco é o céu. Seu desejo está em fazer a vontade de Deus. Ele não se preocupa com as aparências, não se preocupa com status, não se preocupa com posição. Ele deseja apenas estar na presença de Deus e deixar que Deus use ele como desejar. Nos dias de hoje vemos o oposto, vemos crentes e líderes que querem o primeiro lugar, a primeira posição, depois deixam o celestial de lado e ainda nessa confusão toda acabam perdendo até mesmo a arte de adorar a Deus. Antigamente, os crentes desejavam mais do que tudo encontrar a Deus. Hoje em dia nós vemos crentes pedindo, assim como o rei Ezequias, que aumente os dias, que prolongue, que dê uma boa vida, porque eles não querem largar esse mundo. Nada de errado em pedir a Deus saúde e longevidade e lutar também por isso, mas falo que o foco foi mudado. O céu, antigamente, atraía os crentes antigos. Nos dias de hoje, o céu é algo a ser conhecido apenas quando morrer. Ninguém parece desejar uma experiência de arrebatamento como aconteceu com o apóstolo Paulo. Eu não vejo nenhum crente orando e desejando, Senhor, me arrebata em espírito, eu gostaria de conhecer o céu, eu gostaria de ver as coisas celestiais. E por que eles não fazem isso? Porque a maior parte já foram arrebatados, mas não pelos céus, não por Deus, mas pelos encantos desta terra. O céu é apenas um pensamento futuro. A vida de oração é um outro problema nos dias de hoje. Crentes que apenas oram nas refeições, alguns nem isso mais fazem. Oram quando se lembram e quando vão à igreja, mas o resto do tempo não se lembram que precisam ter comunhão com Deus constantemente. Eu poderia argumentar muitas coisas aqui sobre a diferença entre um homem ungido e um homem espiritual. Mas antes de encerrar, quero deixar o seguinte. A maior prova que temos de uma baixa espiritualidade nos dias de hoje é o aceite pela grande maioria do povo e da liderança de fazerem o mesmo que Jeú fez. Ou seja, deixar os bezerros de ouro entrar na nossa comunhão com Deus. Lembrem-se, eram de ouro, eles tinham valor. Mostravam força, mostravam poder, mostravam vitória. O povo queria isso, queria ver isso. Algo visível que mostra autoridade, que promete vitória. Quais são esses bezerros nos dias de hoje? Os bezerros de ouro são os que estão disfarçados de adoração a Deus, seguidos pela maioria do povo, que é agradável aos olhos, prometendo muito,
mas que não têm poder para fazer o que prometem, pois são apenas bezerros de ouro. E aqui enquadro como bezerros de ouro tanto o evangelho da prosperidade, o evangelho esse novo que surgiu, o evangelho do coach, o evangelho do pensamento positivo ou da confissão positiva, o evangelho sem cruz, o evangelho que não confessa mais os seus pecados, o evangelho da cura interior e tantos outros ensinos e heresias que atacam a verdadeira vida espiritual com Deus. Esses são os bezerros de ouro que estão dentro de nosso Israel espiritual, dentro da igreja, e que tanto quanto no passado continuam sendo adorados, quando deveriam ser arrancados do meio do povo de Deus. É forte. Em cada geração existe um pequeno grupo de pessoas espirituais. São os remanescentes. Busque estar com eles. Busque estar junto com eles, se desejar ver o melhor de Deus para a sua vida. É o que eu desejo do coração e é o que eu lhe oriento, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fique na paz de Deus.